Há algumas semanas vocês assistiram um vídeo sobre a série Como Funciona um Processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. Eu sou o Denis, advogado da área previdenciária aqui do escritório Lucas Tubino, e hoje o vídeo nós vamos tratar sobre o processo judicial. Bom, pessoal, como vocês viram na introdução desse vídeo, nós estamos tratando de uma série explicando como funciona o seu processo. Primeira coisa, hoje nós vamos falar sobre um processo judicial. Lembrando que o processo administrativo que nós falamos lá atrás, nos vídeos anteriores, ele precisa estar bem instruído. O que é isso? Estar com provas suficientes e demonstrando para o INSS a expectativa do seu direito. Por que eu falo expectativa do seu direito? Porque nenhum advogado pode garantir o êxito da sua demanda. Por quê? Porque não é a gente que vai julgar o seu processo. É o magistrado, é o juiz que vai julgar o seu processo a partir das nossas argumentações, a partir da sua argumentação e da argumentação do INSS e, eventualmente, das provas produzidas dentro desse processo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem? Primeiro, para entrar com um processo judicial, a gente tem que ter um motivo, uma razão. Qual é essa razão? Ou o indeferimento lá do INSS da concessão do seu benefício, ou uma concessão equivocada ou não pretendida do jeito que você queria, lá também pelo INSS. Não se esqueça que o processo judicial, necessariamente, exceto as situações do Juizado Especial Federal em primeira instância, podem ir sem advogado, mas Justiça Estadual, Vara Federal Comum e Instância Recursal dos Juizados Especiais Federais precisa ter o advogado para te acompanhar dentro desse processo. Por isso que é sempre importante, desde o início lá na via administrativa do INSS, ter o apoio de um profissional especializado para suas argumentações ficarem melhor dentro do processo judicial. Denis, então como que parte um processo judicial? Primeiro, o advogado vai preparar a sua petição inicial, vai distribuir dentro do sistema da justiça e aí dentro do sistema da justiça vai distribuir para vários juízes. Então, se o seu amigo, por exemplo, vocês comentam, meu amigo teve uma concessão mais rápida do processo, do benefício dele. Tudo depende de caso a caso. Por quê? Porque tem juízes e outros juízes. Então tudo depende da organização judiciária dos cartórios onde caiu o seu processo. Depois que distribuiu o seu processo, ou seja, o juiz vai tomar conhecimento, ele vai intimar o INSS para contestar, ou seja, contestar o seu pedido, falar por que você não tem direito ao benefício, por que você não tem direito àquela concessão do benefício ou do que você está pedindo. Depois dele fazer isso, o juiz vai dar a oportunidade para apresentar provas. No caso das aposentadorias que está discutindo o período rural, a audiência de instrução, que vai ouvir as testemunhas, vai ouvir você que está pedindo o rural. No caso das aposentadorias especiais, onde está sendo discutido o período especial, período de ruído, vigilante, essas coisas, pode determinar uma perícia na empresa. Só que isso está sendo muito difícil de acontecer, mas pode acontecer no seu caso. E tem outras possibilidades dentro de um processo judicial na fase de instrução. Oficiar empresas para juntar documentos, intimar você para explicar o que realmente está sendo pedido. Depois disso, de produzir todas as provas, o juiz vai dar a sentença dele. E a sentença pode ser favorável, como pode não ser favorável. Lembra que eu disse, como é o juiz que vai decidir, a gente precisa colocar todos os argumentos dentro do processo judicial para não ter nenhuma surpresa na hora da sentença. Então, por isso, sempre coloque dentro do processo administrativo todas as provas referentes ao seu direito. Não deixe para juntar dentro de um processo judicial, tá bom? Então, depois da sentença, o juiz concedeu o seu benefício. Maravilha! Você pode recorrer?
Pode, porque pode ser que o juiz não dê aquele benefício que você queria ou tenha mais períodos de tempo de contribuição para incluir dentro do cálculo da sua aposentadoria. Como também o INSS recorre de todas as matérias que ele perde dentro da justiça. Recorreu tanto você quanto o INSS, vai apresentar resposta a esse recurso. E todo prazo, tudo isso tem prazo. O INSS tem o prazo em dobro, então o processo judicial também vai se arrastando por alguns anos. E quanto mais difícil a matéria, quanto mais difícil for o seu caso, mais tempo de espera vai ter uma decisão definitiva. Então todo mundo se manifestou do recurso, subiu para o TJ, para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional Federal, que no nosso caso, aqui do estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, vai para o TRF da terceira região. Mas nós temos TRF da primeira região, nós temos TRF da segunda região, da quinta região, da quarta região. Então nós temos 5 tribunais regionais federais e vários tribunais de justiça espalhados pelo Brasil. Nesses tribunais, existem também a nova decisão pelos desembargadores, onde pode ter tanto uma conversão do julgamento em diligência para ver novamente o seu caso, e eles vão dar uma nova decisão. Depois disso, não quer dizer que o processo acabou, depois da decisão dos desembargadores, porque a gente pode recorrer para Brasília e o INSS também recorre para Brasília. E isso, pessoal, hoje é com um processo judicial eletrônico. Antigamente, nós tínhamos o processo físico, papel, entendeu? Esse processo demorava 5, 10 anos para resolver. Agora, com o processo judicial eletrônico e com a nova estrutura do Código de Processo Civil, esse procedimento, esse processo anda muito mais rápido e não tem esse tempo de espera todo. Porém, é impossível prever a duração do seu processo. Por isso que nenhum advogado vai te responder quanto tempo vai demorar o processo judicial. Então, o processo judicial tem várias fases. Essas são as principais. Eu estou demonstrando para você de uma forma muito superficial como funciona o seu processo judicial. Se você gostou desse vídeo, curta, comente o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e que a gente vai ainda continuar explicando mais sobre o processo administrativo e mais sobre o processo judicial. Um abraço e até a próxima!